Então, olá pessoal, aqui é a professora Leila Franz que está falando. Vamos hoje falar um pouquinho sobre verbos, né? Foi visto bastante coisa bastantes coisas, né? Nesse primeiro trimestre, entre vários assuntos diferentes, né? Mas um assunto que eu sempre considero muito importante é verbos. Se você não sabe verbos, você não consegue perguntar, responder, você não consegue formar frases, compreender textos, etc, etc, né? Então, o que a gente falou muito com vocês já, né, é sobre os verbos regulares e irregulares. Sabe que os verbos, eles são divididos em regulares, irregulares, e tem os modal verbs também, que hoje eu vou falar alguma coisinha aqui, que são os modal verbs, tá? Mas vamos revisar então. Você tem os regulares, que nós já vimos, né, com a terminação ed para o passado, né? Então, a gente começa com um modelo bem facinho aqui. To love, que é amar, loved, que serve para amou, amaram, depende da pessoa, né? E tem o loved também, que é para o particípio, amado, né? Aqui outro exemplo, to like, o passado aqui, liked, né? Então, se eu quiser falar eu amei, I loved. Você não pode falar loved, né? I loved. Eu gostei, I liked. Lembrando que o amar e o gostar não usa a preposição depois, assim como nós usamos no português. Eu falo eu gosto de você, não tem. Você vai falar I like you, né? Então, um verbo regular são aqueles que o passado deles é feito com ed. Como é que eu sei quais são regulares? Você tem que decorar quais são. Os irregulares é aqueles que não têm regra para o passado. Já vimos isso também, já foi visto, batido bastante nessa tecla. Como, por exemplo, o verbo to go, que é o verbo ir, passado went, né? Aí tem um exemplo aqui no presente. I go to the beach. Eu vou para a praia. Passado, I went to the beach. Eu fui para a praia. Tá? Outro verbo, esse irregular também, to have. No passado ele é had, tá? Então ele no passado had. Então se eu quiser falar eu tenho, I have, I have a car, eu tenho um carro. Deixa eu colocar a mãozinha aqui, não sei se é melhor. Então aqui, I have a car, eu tenho um carro. I had a car, eu tinha um carro ou eu tive um carro. Tanto faz o pretérito que você usar aqui, pretérito perfeito, tive. Pretérito imperfeito, tinha. Indiferente, né? Como não existe esses dois pretéritos diferenciados em inglês, tanto faz. Bem, a gente usa os auxiliares para fazer pergunta. Em inglês, sempre alguma palavra pula para frente quando você vai fazer uma pergunta. Ou é o auxiliar ou é o próprio verbo, quando é um verbo to be, né, ou quando é um modal verb. Mas nos 99% dos verbos em inglês, você vai usar um auxiliar, o do ou does, no presente, o do para o does para a terceira pessoa singular, ele e ela, né, e o do para as outras. E o did no passado, auxiliar para todas as pessoas. Vamos ver exemplos? Do you go? Aqui, do you go to the beach? Está perguntando. Você vai para a praia? Resposta possível. Falaria aqui, não falaria I do not go, né? Só se a pessoa quiser dar ênfase. No, I don't go. Não, eu não vou, tá? Continuando aqui. Agora, a mesma frase do you go to the beach, vamos ver no passado. Você vai usar o auxiliar did. Did you go to the beach? Você foi para a praia? Tá? No, I didn't. Ou I did not go. I didn't go. Não, eu não fui. Outro exemplo. Did you have a friend? Olha aqui, Você tinha um amigo ou você teve um amigo? No, I didn't. Ou no, I didn't have. Não, eu não tinha. Ou só fala no, I didn't, né? Então é o seguinte, na forma coloquial, no dia a dia, como está dizendo aqui, você vai usar o apóstrofo aqui, em vez de did not, didn't, tá? E a afirmativa, yes, I did.
Então, esse aqui é um resuminho rápido de como funcionam os verbos regulares e irregulares, que já foi bem explicado isso daqui, né? Tá? E agora uma pincelada nos modal verbs aqui, ó, que antigamente chamava-se defective verbs, né? Os modal verbs não seguem regra alguma, então aqui, ó, eles são usados diferente, entre aspas, né? Tem a regra deles. Eles não têm a forma do infinitivo, tá? Então não se usa o to na frente do modal verb. Você não pode falar to can, isso não existe, tá? Então o infinitivo dele, can, poder, é can mesmo, tá? Então aqui, se eu quiser falar I can, esse can ele pode significar eu posso ou eu sei no sentido de capacidade de fazer, tá? Se você vai falar eu sei jogar futebol, eu posso jogar futebol, I can play soccer, tá? Então tá aqui, ó, can. Eu posso estudar. I can study more. Eu posso estudar mais. Aqui no sentido de ter capacidade de fazer. O passado dele seria could, tá? Aqui também você usa numa forma assim mais educada, uma coisa mais formal também. Quando você fala could you help me? Você poderia me ajudar, né? Então você vai colocar ele para frente na pergunta, tá? No, I couldn't. Não, eu não podia. Fica esquisito, né? Ou eu não, certo? Bom, então vamos, é uma pincelada rápida, tá, pessoal? Coisas que vocês já viram. Então o can aqui, ó, can é o verbo poder ou saber fazer algo. Could, podia, tá? E aqui, agora é outro poder, que é o may, certo? Um pouquinho mais formal, né? E o might, certo? Então, no sentido de poder de permissão, poder de permissão e possibilidade. Então, quando eu falo assim, I may leave now, eu posso sair agora, tá? É no sentido de foi lhe permitido sair. A pessoa pergunta, may I leave now? Né? Ou aquela pergunta que vocês mais fazem na sala de aula, may I go to the bathroom, né? O pessoal gosta muito de fazer essa pergunta todas as aulas, né? Aqui, ó, may I leave now? Posso sair agora? Yes, you may. Sim, você pode. Às vezes a sua pergunta, can I leave now? Posso sair também. O can também é usado em permissão, tá? Olha só. Esse might aqui, no sentido de poderia, ó, I might study in your house. Eu poderia estudar em sua casa, tá? Olha só, I might. Então, eu poderia, tá? No sentido de permissão, tá? Ok, pessoal? Então, uma pincelada rápida nesses dois, na verdade, 4, né? Can, could, may, might, né? No sentido de poder, capacidade e permissão, e aqui poder de permissão e também de possibilidade, tá? Outro verbo que ele cai fora das regras dos outros, né? O to be você já conhece, né? É muito estudado no 6º, 7º ano, 8º. Então aqui, verbo dare to be é o verbo haver, não confundir com to be. Tá? Vamos ver como é que ele funciona então. A gente usa muito isso no sextaninho, né? A gente fala assim, there is a book on the table. Há um livro sobre a mesa, né? E a pergunta daí é o contrário. Você faz ao contrário. Is there a book on the table, né? Então, beleza aqui. Ó, there is a book on the desk. Tá? Há um livro sobre a carteira. Se é plural, daí não é there is, é there are. Ó, there are 2 books on the desk. Há 2 livros sobre a carteira. Como que fica isso no passado? Então, o passado do verbo haver aqui, ó. Lembrando que é o A com H, tá, pessoal? Passado de there is é there was. Então, se eu quero dizer que havia um livro sobre a carteira, ó. There was a book on the desk. Tá? E se eu quiser falar que havia 2 livros, eu vou usar there were. Aqui, ó. Ó, there were 2 books on the desk. Ok? Então, havia. Pode traduzir também como houve, tá? Houve no sentido de haver, não de ouvir, né? Aí tem a forma negativa, ó. There's not a book on the desk. Tá vendo? Não há um livro sobre a carteira. E a negativa do plural aqui, ó. There are not 2
books on the desk. Pode falar também there aren't, tá? Opa, deixa eu só dar um pause aqui que a minha TV apagou. Vocês devem estar enxergando, mas eu não estou. Vamos continuar aqui. Tá, deu um down aqui na minha TV. Mas tudo bem, continuando aqui. Então aqui se você quiser perguntar. Então se você quiser negar, there weren't ou there were not two books on the desk, no plural. Então passado there is, passado de there is é there was, e o passado, aqui é there was, e o passado de there are é there were, tá? Com o negativo é só pôr o not. Então, there were not two books on the table ou there weren't, tá? A forma interrogativa é só ficar ao contrário. Is there a book on the desk? Há um livro sobre a carteira? Plural. Are there two books on the desk? Né? Então, há 2 livros sobre a carteira, tá, pessoal? A pergunta do passado no singular, was there a book on the desk? Tá? E a pergunta aqui no passado plural, were there two books on the desk? Havia 2 livros sobre a carteira? Tá ok, pessoal? Então, uma pincelada rápida aí, né? Nessas 3, entre aspas, 3 situações, que são os verbos regulares e irregulares, o modal verbs e aqui o verbo haver, certo? Então, vamos partir para o exercício, tá bom? Vamos desligar esse negócio aqui, então.